Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da pirataria. Essa é a história dos piratas, muito conhecida por muitas pessoas através dos cinemas e através aí também dos jogos de videogame. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game Assassin's Creed 4. É um jogo muito bom e é um jogo que foi um dos primeiros a chegar aí na atual geração de consoles, do PlayStation 4, Xbox One e também para o PC. E se não me engano tem para Wii U também. Bom, então vamos deixar o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da pirataria. Bom, o termo pirata ele foi utilizado pela primeira vez por Homero na sua obra, né, a Odisseia. Quem não conhece, dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz sobre mitologia grega, eu explico um pouco sobre a Odisseia de Homero. A pirataria marítima ela foi praticada na antiguidade pelos gregos que roubavam os mercadores, principalmente os fenícios e assírios, e pelo menos isso ocorria já há 735 anos antes de Cristo. A pirataria ela continuou a causar vários problemas e ela atingiu proporções alarmantes aí no século I, isso já depois de Cristo. E quando uma frota de 1000 navios de piratas atacou e destruiu uma frota romana e empilhou aldeias no sul da Turquia, a situação se agravou mais ainda. Esses piratas eles são considerados precursores dos conhecimentos de navegação marítima. A gente tem aí, durante o período medieval, a pirataria que passou a ser praticada pelos normandos, né? A Normandia é uma região ao norte da França. Os piratas normandos eles atuavam principalmente nas ilhas britânicas, na França e no Império Germânico. Embora chegassem mesmo ao Mediterrâneo e ao Mar Morto, no Mediterrâneo e no Mar Morto também existiam piratas muçulmanos. E em 1099, alguns mercadores da cidade de Amalfi, eles fundaram em Jerusalém uma casa religiosa formada por monges, que era denominada Santa Maria Latina, que era para recolher e ajudar os peregrinos. E alguns anos mais tarde, eles construíram junto da casa um hospital, e a partir daí formou uma congregação própria que deu o nome de João Batista. E em 1113, o Papa ele forneceu uma regra própria e acrescentou aos cuidados, os doentes, fornecendo a eles aí um tratamento adequado e o serviço militar dos monges. Eu conto um pouco sobre isso aí na história das cruzadas, até sobre esse Papa João Batista, que se tornou aí, né, a Ordem dos Hospitalários ou São João de Jerusalém, que foi designada por Ordem de Malta a partir de 1530. E os Cavaleiros de Malta, a partir do século XV, eles praticaram a pirataria contra os mercadores muçulmanos, além de resgatarem prisioneiros cristãos capturados por piratas muçulmanos. E mais tarde, em meados do século XVI, surgiram piratas de várias nações. Eles agiam praticamente no Mediterrâneo e no Mar Morto. E com a colonização do continente americano, que foi realizada por espanhóis e portugueses, os piratas eles passaram a assaltar os navios que voltavam da América e passaram a organizar saques pelo Caribe espanhol. Assim, no final do século XVI até o final do século XVIII, os piratas, corsários, filibusteiros e bucaneiros eles atuaram principalmente no Atlântico, sendo que esse período é chamado de Época de Ouro da Pirataria. As tripulações de piratas elas eram formadas por todo tipo de pessoa, mas a maioria era de homens do mar que desejavam obter riquezas e também a sonhada liberdade. E muitos eram escravos, fugitivos ou servos sem rumo. As tripulações elas eram normalmente muito democráticas e o capitão era eleito por ela e podia ser removido a qualquer momento. Via de regra, os piratas eles utilizavam navios pequenos e rápidos que pudessem abordar rapidamente os navios atacados, lutar ou fugir de acordo com a ocasião que eles se encontravam. Eles preferiam um método de ataque que consistia em embarcar e realizar um ataque corpo a corpo. Eles saqueavam navios de mercadores que eram poucos armados, mas às vezes eles atacavam cidades ou mesmo navios de guerra também. E caso o risco valesse a pena, eles investiam nisso aí. E normalmente eles não tinham qualquer tipo de disciplina além da lei do mar, que era uma lei criada por eles mesmos. Eles bebiam muito e quase sempre eles terminavam mortos no mar ou enforcados depois de uma carreira curta, mas transgressora.
No auge da pirataria havia cidades controladas por piratas, localizadas em ilhas ou baías de difícil acesso, e esses portos piratas eram verdadeiros paraísos onde todo pirata estava livre das perseguições e podiam recrutar tripulações, vender mercadorias capturadas, consertar navios e gastar o que saqueavam. E várias nações faziam vista grossa à pirataria, desde que seus próprios navios não fossem atacados, claro. E quando a colonização do Caribe tornou-se mais efetiva e a região se tornou economicamente mais importante, os piratas gradualmente desapareceram. E após terem sido caçados por navios de guerra e suas bases terem sido tomadas, eles meio que sumiram do mapa. E desde aí a pirataria vem perdendo importância, embora em 1920 ela ainda tivesse a sua importância nos mares da China. Bom, falar um pouco agora de grandes nomes aí, piratas que ficaram conhecidos na história. E a gente tem o famoso William Kidd. Esse aí foi de 1945 e ele viveu até 1701. William Kidd, ele era um elegante escocês que havia sido um cidadão líder em Nova York. Ele se envolveu ativamente na construção da Igreja da Trindade e depois começou a sua carreira como um corsário. E originalmente ele foi enviado para livrar os mares dos piratas. No entanto, ele acabou se tornando um pirata, mas com uma certa relutância. Outro nome também bem conhecido aí, até por quem já assistiu Piratas do Caribe, é o Edward Teach, que é o Barba Negra. Embora tenha havido piratas mais bem-sucedidos, o Barba Negra ele foi um dos mais conhecidos, além de ter sido amplamente temido no seu tempo. Ele comandou 4 navios e tinha um exército de pirata de 300 pessoas no auge da sua carreira. O Barba Negra ele derrotou o famoso navio de guerra HMS, que é o Scarborough, em uma batalha marítima. Nós tivemos aí também Henry Avery, que ele é o grande Ben, né, o inglês, que viveu aí em 1653 e o ano da sua morte é desconhecido. O Henry ele começou a sua carreira naval na Marinha Real Britânica e ele atuou em vários navios antes de se juntar a uma missão conhecida como a Expedição Espanhola, que foi em 1693. Ele tornou-se capitão pirata através de um motim, levando a sua fama como um dos mais temidos e bem-sucedidos do Mar Vermelho. Nós tivemos mulheres também aí. A gente teve a famosa irlandesa Anne Bonny. E ela viajou no mundo inteiro com a sua família e se apaixonou e casou-se com um marinheiro pobre chamado James Bonny. No entanto, ela foi ficando decepcionada com a falta de coragem do marido e começou a procurar a companhia de homens valentes em Nassau. E entre esses homens estava Calico Jack Rackham, que é o capitão de um navio pirata, e ela se juntou à sua tripulação enquanto agia e se vestia como um homem. Assim ela lutou sob o seu comando e juntou com a sua amiga pirata Mary Read, que ela persuadiu a tripulação para travar batalhas ainda mais sangrentas e se tornou uma verdadeira pirata e temida. Nós tivemos outra mulher, que é a Xing Shi, é uma chinesa. Ela também era conhecida como Sheng Asao ou Xing Shi, e ela não foi apenas a mais bem-sucedida de todas as piratas do sexo feminino, ela também foi a mais fascinante. Ela ganhou a igualdade com o marido e assumiu o seu posto após o seu falecimento. Ela era muito bonita e ela também era uma ex-prostituta. Ela controlou mais de 1.500 navios com 80 mil homens e ela saqueou navios ao longo da costa do Mar do Sul da China e ao mesmo tempo em que ela impunha um rigoroso código de conduta sobre a sua tripulação, às vezes ela abria alguns precedentes. E quando o governo chinês ofereceu-lhe anistia pirata universal em troca de paz, ela aceitou e os seus piratas, por outro lado, foram capazes de manter suas riquezas e lhes foram dados empregos militares. E depois disso, ela viveu a sua vida no comando de um cassino e de um bordel. Existem alguns mitos aí sobre piratas, né, que muitas pessoas acreditam, graças ao filme, como esconder os tesouros, enterrá-los, né? Na verdade, a população ela preferia dividir o tesouro entre si, mas alguns piratas como William Kidd, por exemplo, enterraram os seus tesouros, mas isso foi a sua minoria. Outra coisa que muitas pessoas falam e muitas pessoas veem aí são os piratas usando tapa-olhos, perna de pau e etc. Bom, é verdade que os piratas eles saíam muito feridos das batalhas, eles tinham muitas complicações, mas tem que se lembrar da precariedade daquela época, né, e em prestar algum serviço, um socorro médico. Então, na maioria das vezes, quem fazia a cirurgia desses piratas que estavam machucados era o próprio cozinheiro.
e muitas das vezes pegavam inflamações, infecções e acabavam morrendo, né, pela precariedade das coisas. Outro mito é sobre andar na prancha. Cara, existia sim regras dos piratas dentro dos navios e eles tinham sim que seguir algumas condutas. Mas quando eles erravam, a maioria dos piratas eram jogados em ilhas. Você viu aquele filme do Piratas do Caribe? Agora eu não me lembro qual que foi, se foi um, dois ou três, sei lá, que o Jack ficou jogado numa ilha lá, né? E até enlouqueceu. Na maioria das vezes eles são jogados lá. Não, na verdade esse ele foi engolido por um crack, né? E foi parar numa ilha. Mas acho que no um ou no 2 ele conta uma história que fugiu de uma ilha, que ele foi abandonado. Acho que foi isso aí, se eu não me falha a memória. Então ele foi jogado lá e isso que acontecia na maioria das vezes. Eles eram abandonados em algumas ilhas, né? E acabavam morrendo, claro. Ou alguns até tentavam usar algumas técnicas de sobrevivência e ficavam algum tempo, mas na sua grande maioria eles acabavam morrendo ou até se viravam aí piratas de outras tripulações. Falar um pouco dos filmes agora aí, nós temos vários filmes sobre piratas, não só filmes, mas desenhos também, nós temos muitos desenhos aí, animações, anime, tem tudo, né? One Piece é aí o maior exemplo de todos, né? Nós temos Piratas do Caribe, né? Eu acho que, se eu não me engano, são 4 filmes do Piratas do Caribe, tá pra sair mais um aí. Nós temos Captain Blood, que é um filme antiguíssimo. Esse filme é um filme de 1935, para vocês verem há quanto tempo já é abordado esse assunto nos cinemas. Nós temos aí A Ilha da Garganta Cortada, também é um filme bem antigo. Eu não posso deixar de falar também do Peter Pan, né? Que é outro filme que aborda isso aí. Tem um filme chamado Pirates, é um filme que é meio complicado achar aqui, mas se em inglês aí você acha facilmente. Tem aí Contra Todas as Bandeiras, é um filme também bem antigo, de 1952. Tem O Segredo da Ilha do Tesouro, de 1938. Nós temos. Deixa eu ver se me lembro mais algum aqui. A gente tem Capitão Phillips também, é novo até, 2013, né, se não me engano. Tem Falcão dos Mares, outro filme bem antigo. Tem a Estalagem Maldita também, é um filme bem antigo. A maioria dos filmes que eu conheço assim são bem mais antigos, não que eu seja tão velho, mas é que eu, como eu gosto bastante de história, acabo vendo bastante filmes mais antigos, né? E eu acho que relata bem legal assim a história. Hoje em dia tá mais fugindo um pouco das origens, acabam colocando muito efeito e muita mitologia por cima e tal. Mas esses filmes mais antigos são bem legais. E também tem o Goonies, né? Quem viu Goonies aí, eu vi Goonies. Não no lançamento, mas alguns aninhos depois. E é um filme bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que também nos jogos tem muitos games aí sobre pirataria, né, cara? Nossa, jogos aí sobre piratas nós temos bastante. O que eu mais gosto é esse que eu tô jogando aí, que é o Piratas do Caribe, ó, que é o Assassin's Creed. Mas nós temos aí Vendetta, que é um jogo também de pirata, bem legal. Nós temos Piratas do Caribe mesmo também. Nós temos Pirates Black Cove, também é um outro game. A gente tem o Lego, né? Que tem o Lego Piratas do Caribe aí. Tem Heaven's Cry, também outro jogo de pirata. Ah, tem muitos outros aí, eu não vou lembrar de todos agora. Eu tô fazendo, na verdade, esse vídeo assim meio que de cabeça. Eu não lembro assim de muitos, mas eu acredito que nós temos vários jogos aí de pirata. Se você lembra de algum, comenta aí. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui. Aldeias no sul da Turquia, a situação se agravou mais ainda. Esses piratas eles são considerados precursores dos conhecimentos de navegação marítima. A gente tem aí, durante o período medieval, a pirataria que passou a ser praticada pelos normandos, né? A Normandia é uma região. O termo pirata ele foi utilizado pela primeira vez por Homero na sua obra, né? A Odisseia. Quem não conhece, dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz sobre mitologia grega. Eu explico um pouco sobre a Odisseia de Homero. A pirataria marítima ela foi praticada na antiguidade,
pelos gregos que roubavam os mercadores. É um jogo muito bom e é um jogo que foi um dos primeiros a chegar aí na atual geração de consoles, para o PlayStation 4, Xbox One e também para o PC. E se não me engano tem para Wii U também. Bom, então vamos deixar o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da pirataria. Bom, fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da pirataria. Essa é a história dos piratas, muito conhecida por muitas pessoas através dos cinemas e através aí também dos jogos de videogame. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game Assassin's Creed 4, principalmente os fenícios e assírios, e pelo menos isso ocorria já há 735 anos antes de Cristo. A pirataria ela continuou a causar vários problemas e ela atingiu proporções alarmantes aí no século I, isso já depois de Cristo. E quando uma frota de 1000 navios de piratas atacou e destruiu uma frota romana e empilhou